Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui no nosso curso, a gente vai fazer uma parte aqui bem interessante, que é o seguinte. O nosso banco de dados que a gente criou na aula passada, está aqui nosso banco de dados, e o sistema, por enquanto, acessa ele. Porém, quando eu for mandar isso aqui para o cliente, eu preciso ter um arquivo de configuração para poder acessar. E aí a gente tem várias maneiras de fazer, mas eu vou fazer do jeito mais simples, que é o seguinte. Vindo aqui na parte do sistema, estou aqui na parte do sistema, na parte install, que a gente criou, eu criei um arquivo chamado login.ini. Esse nome pode ser o nome que você quiser. A gente sempre coloca o nome mais sugestivo possível. E o que é que vem a ser um arquivo ini? Com alguma coisa .ini. Porque quando você cria um arquivo novo aqui, ó, ele tem .txt. Se eu colocasse lá, por exemplo, login, era diferente a palavra, era .txt. Então a gente renomeia a extensão da .ini, porque isso aqui é um padrão que todo mundo usa. Beleza. Dentro do arquivo ini, a gente chama arquivo ini, a gente tem algumas seções. Então, por exemplo, se eu colocar aqui config, a partir desse momento eu tenho uma seção de configurações. Aqui eu tenho uma seção de conexão. Esse nome pode ser o nome que eu quiser. Isso aqui não é um padrão. A gente sempre coloca o nome mais próximo da realidade possível. E aqui eu posso colocar, por exemplo, sei lá, porta. Aí é sempre assim. Posso colocar URL, um exemplo. E assim sucessivamente. Posso colocar, por exemplo, e-mail. Exemplo. Se eu tivesse essa seção aqui de configurações, tudo que eu colocar aqui dentro tem como eu acessá-la pelo Delphi. E para que isso serve? Porque quando eu mandar isso aqui para um cliente, aqui no servidor, eu vou colocar o IP do servidor, vou colocar a porta do Firebird, por exemplo, e o caminho do banco de dados. Tem que ser desse jeito aqui. Esse nome aqui tem que ser assim? Não, porque eu gosto de colocar desse jeito, database, gosto de colocar a palavra servidor, a palavra porta, mas você pode colocar o nome que você achar melhor, beleza? Então, tendo esse arquivo aqui criado, você pode criar ele. Simplesmente você pode clicar com direito, novo. Aí você coloca lá login e aí você coloca o nome. Vou colocar aqui login 2, porque senão ele não deixa eu colocar. Porque eu já tenho um lá. E vai dar isso aqui, se dá assim. Olha aqui, é como se fosse aquele. Aí dentro dele, do seu aí, que vai ser login.ini, você simplesmente digita essas informações aqui, ó. Que informações? Essa aqui, ó. Esse caminho aqui vai ser o caminho que é no banco de dados aí no seu computador, e é localhost e a porta 3050, que é a porta do Firebird. Beleza. Com isso pronto, eu vim aqui para o Delphi. Então aqui no Delphi eu já deixei pronto aqui para a gente não perder tempo. Já deixei aqui no projeto pronto o código, o comandozinho, o código para poder aquilo lá funcionar. Só que antes vamos criar aqui nosso data module de conexão. A gente vai chamar de service. Tem gente que chama provider também. Eu vou chamar tudo de service para ficar fácil. Então você vem aqui file new order. Aí você escreve aqui, ó, data. Aí vai aparecer aqui. Clica nessa sinalzinho aqui, database. Aí vai aparecer aqui dentro, ó, data module. Aí você dá OK. Espera ele carregar aí. Beleza, data module já apareceu. Aí você pode colocar logo o nome aqui de cara. Service conexão. Pode deixar assim, entendeu? Vai mandar salvar. Aí já vai trazer aqui nossa pasta, SRC, que a gente já criou. Service. Aí vamos colocar aqui service ponto conexão. Vamos seguir o mesmo padrãozinho que a gente colocou aqui, ó. Aí, ó, view principal, tá vendo lá? Então aqui dentro da service a gente vai colocar service conexão. Salvei. Então já tenho aqui a minha service pronta. Vou vir aqui no código e já arrumar de cara essa parada aqui, que vocês sabem que eu gosto de deixar uma embaixo da outra. Beleza. E agora? Agora eu vou ter que ter o componente de conexão. Então eu clico aqui, coloco lá fd connection, clique e arraste para cá. Ele veio para cá, eu vim aqui no nome
Eu sempre renomeio desse jeito aqui, ó. Eu gosto assim, mas você não precisa ser desse jeito. Salvei. Então tem um componente de conexão aqui na tela. Se eu vir aqui no código, ele vai inserir um monte de dependência aqui do FireDAC. Aí eu vou só já organizar aqui uma embaixo da outra, porque isso é uma mania que eu tenho. Eu acho legal desse jeito. Beleza. Vamos colocar. O Delphi, antigamente, ele precisava de algumas uses para funcionar bacana. Então a gente já tem a prática de colocar. Então eu vou colocar logo aqui, ó. Eu vou digitar cursor. Deixa ele. Olha aqui, ó. Esse componentezinho aqui, ó. Quando eu coloco ele, quando eu coloquei ele aqui e salvei, ele vai inserir essa uses aqui, ó. Se eu soubesse ela de cabeça, poderia inserir. Então sempre o pessoal tinha esse negócio de colocar o cursor. Quase todos os cursos aí na internet você vai ver. O pessoal coloca sempre assim, ó. Entendeu? Desse jeito aqui. Bacana. E também tem um link. FB Driver Link. Então a gente também coloca ele. Que ele vai fazer um use aqui também. Eu sempre coloco aqui, ó. FB Driver Link. Dou Enter. Beleza, então esses dois aqui é interessante colocar. Para isso aqui ficar melhor, vou colocar do jeito certinho aqui, ó, para a gente poder depois saber o que é. Vou cancelar aqui e vou só colocar o nome aqui igual ele já é, ó, White Cursor. Pronto, então eu tenho esses dois aqui. Bacana. E agora, aqui no código, ele já fez esses uses aqui, ó, que são importantes para essas bibliotecas aí. Com elas aqui dentro, eu vou fazer a conexão. A conexão é bem simples. Eu clico duas vezes aqui no componente de conexão. Ele vai aparecendo de vocês aí desse jeito aqui, ó. Pequeno assim. Você clicou duas vezes. Ele apareceu. Por que eu não usei o Fireband 3.0? Porque aqui, se vocês observarem, o meu tem um FB30. Porque eu que tive que criar esse Drive ID aqui. Para não ficar ensinando a criar isso aí, eu coloquei o 2.0 que já tem aqui, ó. Então você escolheu 2.0. Aí agora beleza, Database. Você vai clicar aqui e você vai procurar lá o caminho do banco de dados. Então vou clicar aqui, Database, Sistema 2.5, meus dados. Ok, já escolhi. Username, sysdba. Senha, Master Key, né? Beleza, protocolo TCP/IP, server, local host, porta 3050, char7 aqui que é o caractere, o IN 1252, mesmo do banco de dados. Isso aqui, posso até maximizar aqui, ó, já vai funcionar. Olha, teste, ok. Vamos aguardar aí, olha lá, conexão estabelecida com sucesso. O que acontece? Do jeito que está aqui, ele só funciona no seu computador. Ok. Então aqui já funciona. Beleza. O problema é se você mandar isso aqui para outro computador, que no caso é lá no cliente. Aí é por isso que você precisa do arquivo INI. Para quê? Para você poder preencher essas variáveis aqui, ó, dinamicamente. Como, por exemplo, o local do banco de dados, que lá no cliente não vai ser esse mesmo local. Como, por exemplo, o servidor, que lá não vai ser local host, vai ser provavelmente o 92, o 68, o 0, alguma coisa, entendeu? Então, por isso que você precisa desse arquivo. No componente de conexão, ele tem uma propriedade aqui, ó, que a gente chama de login prompt. Você sempre vai desmarcar ela, para ela não ficar. Se eu mandar conectar, ó, já conectou. Olha lá. Cliquei, ele já está conectado, então já está funcionando. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no Data Module, vou vir aqui em Eventos, On Create, vou clicar duas vezes. No Create Data Module. Então eu vou pegar aqui do meu aqui que eu deixei pronto. Vou selecionar aqui. Vou dar um Ctrl C. E vou colar para a gente não perder tempo digitando. Aí eu vou explicar para vocês aqui. Deixa eu só fechar isso aqui, né, para a gente ganhar um espaço. O que significa isso? Eu criei uma variável inifile, no caso login in, pode ser o nome que você quiser. Ela é do tipo tinifile. Então você vai ter que vir aqui em cima e fazer a declaração dela. Vírgula, depois da última, enter,
system.infiles. Pronto. Essa biblioteca aqui é a que ela pertence. Então eu fiz o use, ela já parou de reclamar aqui. Aí eu vou definir as variáveis. L-database do tipo string. O nome pode ser qualquer nome. L de local, né? L username, string, password, que é a senha, servidor, porta e caminho. Beleza. Esse que está comentado aqui é se eu precisar colocar a DLL do Fireband, já deixei pronto. Então o L caminho vai receber aqui o diretório da aplicação, porque às vezes, por exemplo, aqui no meu computador, eu coloquei no disco local E. Mas lá no cliente, por exemplo, pode estar no C ou no D, e assim vai. Então ele sempre vai pegar o diretório da aplicação. Então extract file de diretório do arquivo, ele vai pegar e vai configurar com o arquivo ini. Então se a gente vier aqui, olha aqui, ó, o diretório é esse aqui e o arquivo ini está junto dele ali, que a gente já criou. E aí vai passar e vai criar o login aqui. Então ele vai criar esse arquivo ini, essa variável aqui, nesse caminho. Beleza. Com isso, agora eu estou passando as propriedades. Eu estou lendo o arquivo ini. Então estou aqui, read string. Aí passando o nome do atributo que está lá dentro. No caso, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui dentro, conexão, o nome que eu coloquei aqui entre esses colchetes. Eu estou pegando esse nome, ponto, lendo, né, nesse nome e na propriedade desse campo. E passando para essa variável aqui. Se não tiver nada, eu estou passando para essa variável aqui. E aqui poderia estar assim também, ó. Tem exemplo na internet desse jeito. Entendeu? Tem exemplo na internet desse jeito. Fazendo desse jeito aqui, ó, passando a porta para cá, lendo da porta. Username passei manual. Esse é master key. Não é interessante você colocar essas informações aqui dentro do login, porque vai ficar visível, a não ser que você use uma criptografia. E aí eu passei aqui para o parâmetro. Observe aqui agora, fcom.params.values database. O que é isso? Esse database aqui é esse aqui, ó. Se eu clicar duas vezes nele aqui, olha aqui, database. Estou passando a informação que vinha do arquivo ini. O que mais? O username, tá, eu passei aqui e pronto. Quando eu terminei, eu já finalizei. Eu posso até, por exemplo, aqui no final, um exemplo, mandar conectar se eu quiser. Aí, eu posso mandar conectar. Se eu não quiser mandar conectar, não tem problema. Na hora que eu fizer um select, por exemplo, ele já vai conectar. Isso aqui pode ser opcional. Vou deixar ele aqui comentado. Entendeu? Só colocar essas barrinhas no início aqui. Vamos. Aqui no Delphi tem um recurso interessante para a gente poder ver. Eu vou clicar bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Bem aqui assim mais ou menos. Ele vai criar essa bolinha vermelha. Você colocar o mouse aqui e clicar. Isso chama breakpoint. Ou seja, quando eu executar o código, tem como eu analisar passo a passo. Aí aqui eu dou play para ele executar, ou nesse que tem esse desenhozinho tipo dessa joaninha aqui. Então eu clico nela aqui, ó, e vamos ver o que vai acontecer. Ele já deu um erro. É porque como a gente deletou o ícone, o programa não está encontrando mais o ícone, porque eu apaguei lá do download. Então seria interessante eu colocar esse ícone dentro da pasta do meu sistema. Porque o que acontece? Eu deixei lá no download mesmo. E aí ele não vai estar lá mais. Então eu vou apertar aqui Ctrl Shift F11. Deixa eu vir. Olha, tá vendo que ele não achou mais o ícone que eu apaguei? Olha aí, eu não vai achar. Vou dar um OK. Olha aqui, ó, ícones. Ele vai estar em branco aqui, ó. Coloca default, que era aquele íconezinho do computadorzinho, e salvar. Mas eu vou pegar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu baixo ele agora. Vou baixar ele aqui. Vou pegar aqui. Icons. Icon Finder. Foi aquele que a gente usou. Vou baixar ele novamente. Vou clicar aqui. Aí vou colocar tecnologia.
Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não foi nesse site que eu vim. Foi aqui, ó. Icons. Foi nesse. Beleza, vou clicar aqui. Tecnologia. Isso mesmo, tinha sido esse aqui, ó, lembra? Aí eu vou clicar nele novamente. Vou clicar aqui, Ico. E vou dar um download nele aqui. Vamos esperar ele baixar. Ele baixou, beleza. Agora eu vou vir aqui, exibir. Vou clicar nele aqui. E eu vou recortar ele daqui. Eu vou clicar, Ctrl X. Vou fechar aqui, né? E aí eu vou lá na minha pasta do sistema. E aqui dentro eu vou criar outra página, que é aqui na pasta install, imgs. Beleza, dentro dela criar uma página chamada ícone. Que aí agora a gente vai deixar ela junto com o sistema. Vou dar um Ctrl V, aí ela não vai sumir. Vou dar um F2 aqui, ícone. Pronto. Então agora o que eu fiz? Aqui dentro da minha pasta do meu projeto, dentro da minha pasta install, eu criei uma pasta imagens, criei uma pastinha ícone e coloquei meu íconezinho. Agora não vai correr o risco de apagar ele. Então lá, Ctrl Shift F11. Aí vamos aguardar. Aí aqui, ó, load. Aí eu vou clicar aqui no disco programação, né, que a gente já tá. Programação, Delphi básico, RP Delphi, minha parte install, e imagens, ícone. Vou clicar nele aqui, abrir. Vou marcar essa primeira opção. Se eu tivesse mandado copiar isso aqui, ele ia copiar para o diretório do sistema. Aí eu vou dar um salve. Pronto, agora eu posso executar que não vai dar problema. Porque agora o ícone está linkado lá, sempre na parte do meu sistema. Beleza. Ele já executou. E aí aqui é o seguinte. Olha aqui, ó, eu vou apertar no F8. Ele pausou exatamente onde eu coloquei. Então eu desconectei. F8. Olha lá, eu coloco o mouse em cima, ele me mostra o caminho. É programação, tal. Então ele já acessou o arquivo INI. Beleza. Então ele criou o arquivo INI naquele caminho. Bacana. LDatabase. Observe que está em branco, eu coloquei lá. Na hora que eu apertar F8, ele não vai estar mais em branco. Ele já recebeu a variável lá do arquivo INI, olha lá. Aí o servidor, localhost, a porta 3050. Observe que eu coloquei aqui, ó. Observe o nome string inteiro. Beleza, porque a porta é inteiro. Aqui, ó. Aí eu vou passando, eu passei manual aqui. Aqui eu estou preenchendo o componente de conexão. Olha aí, eu estou só preenchendo aqui com as informações que já estão aqui. E eliminei aqui nesse free and new, porque se eu crio um componente aqui, ó, observe que eu criei aqui. Eu criei. Se eu não eliminar aqui, eu vou só criando coisa na memória do meu computador. Então eu criei e executei. E funcionou certinho. Então já tem uma conexão funcionando. Prontinho. Agora é só eu fazer meu select e utilizar. Beleza?